Achou as 3 latinhas. Oi, testando. Testando. E venha com tudo para quebrar a cidade. Oi, testando. Vamos esperar aqui, vamos abrir hoje falando sobre o delegado da Cunha. Eu não sei se está tranquilo o áudio aqui, salve galera. Eu estou aqui refém do meu áudio. Vamos lá. Pronto. O áudio lá fora, o áudio do Big Brother, que a minha esposa tá assistindo, tá mais alto que aqui, mas tá tranquilo aqui pra vocês, gente? Tá tranquilo o áudio? Vamos lá, queria falar sobre o delegado da Cunha hoje e queria falar também sobre a minha visão técnica acerca disso tudo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Eu sou o Ogro e vou ficar com vocês no próximo tempo agora. E é isso, salve galera. Compartilha aí, quando chegar a 10 pessoas a gente já abre aqui. Enquanto eu vou abrir também lá na Twitch. Tá bom? O áudio tá legal, gente? O áudio tá legal. Só para saber se o áudio tá legal. 11 pessoas bateram aí. Mas eu quero saber se a gente vai conseguir conversar com a galera. Tec na telinha. E vamos embora. O áudio tá tranquilo. Salve Maria Águida. O áudio tá tranquilo. Quem estiver achando o áudio ruim ou o áudio baixo, eu tô testando esse novo fone aqui para ficar um fone de retorno mais tranquilo. Só observa isso. Vamos lá. Gente, para começar, queria só colocar com vocês aqui, é uma questão de opinião, mas é uma questão de opinião muito bem abalizada, é uma questão de opinião muito bem descrita, é uma questão de opinião muito bem envolvida, é uma questão de opinião da qual a gente tem que começar a observar direitinho. E eu vou falar com vocês, obviamente. Primeiro é o delegado da Cunha, né? O delegado da Cunha foi eleito ainda naquela ideia da cidade, de defesa da cidade e tudo mais, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele foi eleito, inclusive, com a promessa de defender a segurança pública e entre tantas outras coisas. E aí a gente começa a ver como é que essa máxima se constrói. Eu trago para vocês aqui, obviamente, né, os problemas que a gente vai ter em relação ao delegado da Cunha. Primeiro que ele mente muito em relação à segurança pública, e depois, além de mentir muito em relação à segurança pública, ele realmente não sabia o que estava fazendo. Já pairava sobre ele, na época que ele ainda era delegado de polícia, acusações dele manipular a cena de local de crime em relação ao caso do Jagunço, entre tantos outros, além do mais também de ter essa mesma questão de envolver a população em cima disso. Eu só queria que vocês me dessem um retorno se o áudio tá ok, só se o áudio tá ok. Então, assim, falar sobre o delegado da Cunha é falar basicamente sobre essa onda do cidadão de bem, dessa onda do cidadão que se coloca ali como um cara que vai resolver tudo, e a gente sabe que ele não tá lá para resolver tudo, absolutamente porcaria nenhuma. E a gente sabe, inclusive, como é que essas coisas funcionam. A gente tem que estar sempre colocando aqui um se, um porém, um eu acho que, e não é bem dessa forma. E aí a gente tem o delegado da Cunha ainda sendo colocado ali como um herói. Ele foi denunciado agora diretamente como autor pelo crime de agressão. E aí, além de ser denunciado como autor pelo crime de agressão, cara, eu tô tentando encontrar aqui um adjetivo pra gente descrever o delegado da Cunha, e o próximo a falar vai ser o Robinho. Eu tô tentando encontrar um adjetivo
para descrever o delegado da Cunha. Entre eles, o que a gente pode colocar aqui é que o delegado da Cunha mentiu por muitas vezes, o delegado da Cunha, ele agrediu sim a mulher, existem denúncias inclusive de agressões a mulheres no passado, e aí, olha o que ele fala aqui, tá? A matéria publicada no Fantástico. Vou encher tua cara de, né? Diz delegado da Cunha para a mulher. E tem o vídeo, matéria publicada no Fantástico. E aí a galera já começa a ver tudo isso. E ele fala: estancar sua vaca, sai sua vaca, vou encher tua cara de... E faz a menção à arma de fogo. O Fantástico, nesse domingo, dia 17, sobre a acusação de violência doméstica contra o deputado federal Carlos Alberto da Cunha, vulgo delegado da Cunha, agora ele é réu por agredir a ex-companheira Bettina Gruziek, no ano passado. O programa mostrou um vídeo inédito gravado por Bettina. Nele, é possível ouvir a voz do deputado com insultos e ameaças. O deputado, Bettina, disse à justiça que da Cunha bateu a cabeça dela na parede e tentou sufocá-la. Sai, sua vaca. Vou encher tua cara de tiro, disse o delegado da Cunha em um dos trechos. E ainda diz: o deputado foi acusado por violência contra a ex-mulher. Carlos Alberto da Cunha, de 46 anos, é deputado federal por São Paulo, teve mais de 180 mil votos e depois ficar conhecido na internet por vários vídeos de operações policiais. Ele forjou, um dos motivos para ele ter se afastado da polícia militar, são operações de sindicância, do qual ele forjou diretamente atos em onde ele praticamente recuperava preso, cativo e por aí vai. Isso tudo, ele disse que estava fazendo uma reconstituição. Só que a lei, você não precisa ser estudante de direito, nem ser médico, nem ser... O princípio de reconstrução, de perícia e de ato de legista só é feito por profissional competente e credenciado. O delegado não tem a premissa de fazer sem autorização judicial ou sem convencimento amplo. Ele pode, inclusive, dizer: olha, você está aqui com essa trouxinha de droga, né? Me diga onde tem mais. O preso tem direito, ou na época o detido tem direito de não apresentar. De dizer: não vou dizer, não vou produzir prova contra mim. E é isso que o delegado da Cunha acaba colocando. Então, assim, ele virou uma febre porque ele agrediu a ex-mulher Bettina Gruziek, de 28 anos, e ainda antes ele reconheceu ainda que teve outras relações, do qual pode-se, aqui ou infere-se, que tenha acontecido também a questão da agressão. Além do mais, ele liga para a família da Bettina e pede que seja retirado o processo. Retira a queixa, não bota esse vídeo vai acabar com o meu mandato. E ele diz: vai correndo para casa da mamãezinha. A Bettina: não vou não para casa da minha mãe. Aí o da Cunha: pode parar, senão eu vou te matar aqui. Isso só justifica que todas as armas do da Cunha deveriam estar diretamente retidas. E aí a galera começa a ver tudo isso, e a gente espera, nessa primeira fase aqui do 082 Podcast, a gente espera que o da Cunha consiga diretamente ser julgado pelos crimes que cometeu e que perca o mandato. Não tem discussão. Ele deve ser julgado pelos crimes que cometeu e deve perder o mandato diretamente, sem nem pestanejar, sem nem dar espaço para duas conversas, para ter diversações. Ele tem que ser responsabilizado. Isso faz parte. Acho que a população precisa ouvir isso. E se você concorda com o delegado da Cunha, se você concorda diretamente com esse delegado, você vai lembrar o seguinte, que até um certo tempo atrás, deixa eu ver se é o caso, é o meu microfone. Acho que deve ser o meu microfone. O áudio externo está maior do que o áudio interno, galera. Peço desculpas. Mas se você concorda com o delegado da Cunha, que há um tempo atrás ele era febre em podcasts de política e por aí vai, o problema não está no delegado da Cunha, o problema está em você. Né? A justiça já deu prazo para as razões psicológicas da Cunha, e ele
também foi ouvido aqui porque ele alegou questões psicológicas e espirituais. Ele fala que foi o demônio que estava ali. E por incrível que pareça, eu não queria falar sobre religião nesse ponto, mas é engraçado como essa galera agora, e daqui a pouco eu falo sobre o caso do Robinho, que foi preso, mas é incrível como essa galera agora vai recorrer às minorias. O da Cunha agora vai dizer que é negro, que está acontecendo isso tudo porque ele é um homem negro. O Robinho vai dizer agora que isso tudo está acontecendo porque ele também é um homem negro. E para analisar um pouco. O da Cunha, o Robinho vão avisar agora que são homens negros, mas o da Cunha nunca se pronunciou pela discriminação ocorrida contra nós, homens pretos. O Robinho, enquanto jogador, nunca se posicionou contra a questão do ataque contra nós, homens pretos. E aí a gente começa a ver tudo isso e acha a coisa muito engraçada, a gente acha a coisa muito risível. O da Cunha vai ser ouvido mais uma vez, deve ser aí lavrado sim nos próximos meses, acho que nos próximos 60 dias, onde deveria durar menos, deveria durar 30, né? A conclusão desse inquérito e seu direto envio para a Câmara dos Deputados. Ele vai ser julgado e lá sim, pelos seus pares, ele pode perder o mandato. E eu torço muito para que ele perca o mandato. Torço demais para que ele perca o mandato. Eu espero que ele perca o mandato de uma forma a ponto que ele não consiga nem debater, nem discutir, né? Que ele não consiga nem pensar duas vezes pelo que ele vem fazendo. E aí a gente começa a ver, basicamente, o que o delegado da Cunha, esse monstro, vem falando. Isso não é discurso de ódio, não. Isso agora, por incrível que pareça, é reparação histórica, né? Se a gente pode fazer, os outros podem também. E aí o delegado da Cunha vai colocar tudo isso. E ele foi um homem que estava no MDB, depois foi para o Patriotas. É um cara que fala que critica tanto, né, as posturas da esquerda, mas é um cara que abraçou a direita porque a direita gosta disso. A direita gosta dessa discussão. Chegamos a 1.000 de curtidas, galera. Só queria que vocês colocassem aí, se possível, se o áudio tá bom, porque aqui no meu retorno ele tá muito tranquilo, mas eu queria saber se ele tá chegando aí para vocês com clareza, se o áudio tá bom. Obrigado pelas curtidas, mas eu queria saber se o áudio tá chegando para vocês aí com clareza. O áudio tá bom? Obrigado. Se o áudio tá bom, tá tudo certo. Então vamos lá. Passando no caso do da Cunha, quem quiser ver a live com as imagens, eu tô lá na Twitch também, que é Ogro Web TV 082. E a gente vai padronizar tudo para Ogro Web TV oficial, porque eu já vi que tem fakes aí do Ogro, tá, gente? Tem fakes nossa aí. Inclusive fake fazendo live pró-Bolsonaro, pró-direita. Isso não é verdade. Então, já tem fake nossa por aí já, e não é bem por aí que a coisa funciona. Então, para quem está acompanhando aqui pela Twitch, para quem está acompanhando diretamente pelas plataformas, eu queria só que vocês observassem o seguinte, e tá um problema sério com as conexões. No caso do Robinho, a gente vai ter muita coisa para comentar também. No caso da Cunha, a gente vai fazer só daqui a pouco um revival ali, vamos ter que voltar para explicar, mas no caso do Robinho o Robinho bombou agora nos últimos 5 dias por uma decisão do STJ. Obrigado, Resistência, obrigado pelo presente, cara. Obrigado mesmo de coração pelos presentes. Mas o Robinho bombou agora pelas decisões. O Robson de Souza, né, o Robinho, um baita jogador, 40 anos, um cara que, pelo amor de Deus, não tenho que discutir enquanto jogador. Eu não vou aqui discutir o mérito dele como jogador, porque eu não vou discutir o mérito do Candreva, do Gilardino, do Fábio Grosso. Não vou discutir dos caras que são de lá da seleção que eu gosto, que é a Itália. Mas pare e pensa um pouco, analisa um pouco aí você que está acompanhando, tá bom? Vê só. O Robinho foi denunciado pelo crime de estupro em relação a uma moça albanesa há 8 anos atrás. E agora o STF teve que recorrer ao pleno para ter uma decisão inédita, diga-se de passagem,
sobre esse prisma. E qual era a decisão? Obrigado pelo presente, Chá. A ideia era, o Robinho foi preso pela Polícia Federal em Santos, e por que não foi pela Polícia Civil? Eu vou explicar o motivo. Mesmo sendo um crime do qual a Justiça deveria remeter às delegacias de São Paulo a São Paulo em si, trata-se de crime cometido no exterior, então toda doutrina, medida jurisprudencial e ato normativo deve ser tomado pela Polícia Federal. Então aí o que é que acontece? Ele foi condenado por esse estu coletivo em relação à mulher albanesa há 8 anos atrás. Já saiu a decisão na Itália, ele teve todo o direito de discutir, teve direito de transitar e julgado, ele teve tudo que ele tinha direito de colocar, tinha tudo que ele podia, para colocar. 50% da meta da live batida, gente, obrigado a todo mundo, tá? E aí, o que é que acontece? A gente tem essa mesma discussão agora no Brasil. Ele veio para o Brasil, não retornou à Itália, porque se ele retornasse à Itália nesse período, ele poderia ser preso. E aí, os juristas brasileiros já apontavam que a prisão dele era algo inevitável, tá? A prisão dele era algo inevitável. Só que, quando ele diz que não volta para a Itália porque lá ele seria preso, ele tinha direito também do contraditório, da ampla defesa, por quantas vezes ele fosse perguntado aqui no Brasil. Só que aí a justiça italiana remete o processo para a justiça federal brasileira e não para a justiça da cidade onde ele mora, em Santos. E aí o que é que acontece? A Justiça Federal aciona diretamente o STF e o STJ. O STJ coloca aqui, ó. Diretamente o STJ coloca, se debruça sobre a ideia dele cumprir a pena em território brasileiro. E isso vai criar para a galera que gosta do bom direito, que gosta da política, que gosta da educação, que gosta da cultura, isso vai criar um jogo muito bom de ser jogado. Crimes cometidos fora, se forem classificados como crimes hediondos, mesmo a legislação agora fazendo isso, o STJ e o STF foram muito rápidos e hábeis em dizer, não, tem que continuar. Ele teve o direito de se explicar em todas as esferas possíveis. Só que ele decidiu se explicar no lugar em que eu particularmente não entendi. Ele decidiu se explicar diretamente num programa da Record. Enquanto ele estava sendo colocado ali como o carrasco, o criminoso na Globo, ele foi para o programa da Record se justificar. E aí isso me deu uma certa certeza da impunidade dele. Tá bom? Obrigado, gente. Meta batida, obrigado à resistência, obrigado a galera que está acompanhando, obrigado mesmo. E vamos lá, vamos pensar comigo. A defesa dele entra com um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Ele entrou agora na quinta-feira, já para impedir a prisão. Era um habeas corpus de natureza preventiva, evitando que pudesse acontecer mais coisas. Diz o seguinte: a defesa do ex-jogador de futebol Robson de Souza entrou na sexta-feira, dia 22, com um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Robinho foi preso dia 21 pela Polícia Federal em Santos para dar início ao cumprimento da pena de 9 anos definida pela Justiça da Itália, onde o ex-jogador foi condenado a pena de 9 anos e meio de prisão por envolvimento em caso de estupro ocorrido dentro de uma boate em Milão em 2013, há 9 anos atrás. A petição dos advogados afirmam que é ilegal a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que homologou a sentença italiana contra Robinho e determinou a prisão dele. Vamos entender por que a defesa faz isso. A defesa diz que se ele foi condenado na Itália, aqui no Brasil, ele não cometeu crime algum. A defesa ainda coloca na sua petição, e lembre, tá, que peticionar é o ato de pedir alguma coisa ao judiciário. A defesa coloca que é impossível, inarrediável o princípio constitucional devido ao prazo legal, anulando também como numa corte de justiça, só que esse crime, ele não prescreve diretamente pela legislação italiana. Outro ponto também que deve ser colocado em consideração é que, se ele vai lá e comete tudo isso e permanece na Itália, ele estaria sob o crivo da justiça italiana. A justiça italiana disse: esse caso, assim como tantos outros, não é só o caso do Robinho, daqui a pouco eu vou para a interação da Chá,
Diz: esse caso, assim como tantos outros, não deveria ficar impune e nós vamos agir sobre tudo esse caso. E remeteu não só ao caso do Robinho, todos os que estiveram lá já tiveram suas penas colocadas, só que o Robinho ficava Brasil, Argentina, Punta del Este, aí vai para países que não tinham acordo de extradição, tudo à base de turismo. Então, logo no começo, o passaporte dele foi pego. Depois que o passaporte foi pego, as contas dele vão ser bloqueadas, ainda não foram. Só que o STJ está se fazendo valer agora da decisão da justiça italiana para que ele cumpra no Brasil. Então, os advogados erraram nessa petição que determina prisão imediata, porque, primeiro ponto, todo o rito processual foi respeitado. O Robinho foi ouvido na justiça italiana, foi ouvido aqui pelo Brasil, não teve a sua prisão decretada logo de imediato, só que eles pegaram uma partezinha da natureza penal do Robinho e colocaram como meta. Qual foi a natureza penal do Robinho? Ele cometeu crime na Itália, não no Brasil, que ele pague na Itália, não no Brasil. Só que o Brasil não pode deportar, ele não pode deportar cidadão nato. Tá bom? Você que é brasileiro, que cometeu crime na Itália, nos Estados Unidos, em outro país, e voltou para o Brasil não tem o direito legal de te deportar. O que é isso? De te devolver para porto de origem para que você cumpra essa pena. E o Robinho sabia disso. Tanto é que ele foi convidado entre 2015 a 2020, enquanto o processo corria, ele foi convidado várias vezes para amistosos daquele Milan Celebs, né? Que são as celebridades do Milan, onde foi o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu, o Emerson, né, que foi o meio-campo da seleção brasileira, né, o Emerson Sheik. Ele foi convidado várias vezes, e aí o que é que acontece? Ele sempre negava, porque ele sabia da probabilidade de ser preso chegando no território italiano. Tá bom? Então, assim, dizer que os advogados é que eu tenho aqui maior respeito, tudo mais, né? E aí vou para a interação aqui da Chay e depois a do Shrek. Relação da Chay diz: Chay, beijo para você. Tá? Eu quero muito te conhecer daqui da minha cidade. Os amigos do Robinho que fugiram para o Brasil e não foram citados no processo podem ser julgados aqui? Não, porque o crime não acontece aqui. Mas o que aconteceu com o Robinho foi: abre jurisprudência. O que é isso? Já começa a abrir uma história penal sobre o fato para que eles possam cumprir pena aqui. Tá bom? E até porque os advogados deveriam pensar uma coisa. Se você é um advogado e tem uma cabeça tranquila, deveria pensar uma coisa. O cara está cumprindo pena no país. O STJ entrou no circuito. Dentro de 9 meses, eu consigo uma liberdade condicional. Dentro de 1 ano e meio, eu consigo a recuperação do passaporte desse cara. E dentro de 3 anos ou dentro de 2 anos, até 2026, eu consigo esse cara de boa para ele estar livre. Entendeu? Os advogados deveriam pensar isso. Aí tem a interação aqui do Shrek aqui que ele fala: mas pode balançar as relações dos dois países. Não pode balançar porque se você estudou Montesquieu, os poderes são independentes e autônomos entre si. Judiciário brasileiro conversa com o judiciário italiano, executivo brasileiro conversa com o executivo italiano, legislativo brasileiro conversará com o legislativo italiano. Ou seja, os presidentes da Corte, do STJ, do STF e do TSE conversarão com os respectivos presidentes de Corte da Itália. O presidente do Brasil conversará com o presidente da Itália e conversará com a primeira-ministra da Itália, algo que é muito difícil no momento, porque a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, ela é de extrema-direita e muito difícil no trato social. Ela é preconceituosa, inclusive, com africanos. E a Casa Legislativa Brasileira conversará com o Parlamento italiano. Tá? Então não tem interferência, nem tem guerra de um país contra o outro por conta do Robinho, até porque o Robinho, não tem nem como o Robinho ser tão importante assim. Trazendo um paralelo para o caso Daniel Alves, galera, eu precisava muito falar sobre isso, mas trazendo um paralelo para o caso Daniel Alves, o pai do Neymar já se pronunciou, e eu prometo que eu falo dos 3 casos do apanhado final aqui no nosso 082 Podcast. Eu peço que você continue aqui, tec na telinha, para que a gente consiga chegar a 5K de curtidas. É a nossa meta, 29 pessoas na live, 30 pessoas na live. Compartilhe a live e queria muito que vocês pudessem chegar aqui comigo, me ajudar a 5K aqui, para que a gente possa fazer as lives com mais entrega, chegar a mais pessoas nesse 082 Podcast. Então, vê só.
Aí daqui diz, o Marcos também coloca, Marcos Ruiz, só os poderes do interior do Brasil não conversam e não respeitam. Eu não consegui entender essa, Marcos. Se você puder formular, garanto que eu vou te ouvir com o maior carinho. Então, falando do caso do pai do Neymar, cara, a gente tem muita coisa para comentar sobre o caso do pai do Neymar, onde eles ajudam primariamente o Daniel Alves a pagar e reduzir a pena, né? Na Espanha, ele foi condenado também pelo mesmo crime que o Robinho. E aí a gente tem uma situação que é um paralelo em relação aos três, ao delegado da Cunha, ao Robinho e ao Daniel Alves. Todos eles foram eleitos, ou melhor, eleitos não, né? Todos eles se tornaram famosos por serem heróis nacionais. O delegado da Cunha estava indo para programa de TV, estava indo para podcast, estava indo para tudo quanto é lugar, o delegado da Cunha. E é muito triste ver um homem preto chegar nessa situação. O Daniel Alves, pô, eu não sou Barcelona, na Espanha eu sou Madrid, Real Madrid, no Brasil sou São Paulo, e cara, eu fiquei muito feliz quando ele veio jogar aqui no São Paulo, pena que não jogou nada. E aí quando aconteceu a situação, né, citada, eu já fiquei triste porque, assim, o jogo que eu jogo, que é o EAFC, tirou o Daniel Alves lá. A EA não coloca jogadores que tenham problemas com a justiça ou que tenham um cargo político. Eles não estão. Você não vai encontrar o Romário, você não vai encontrar o Bebeto, você não vai encontrar, por incrível que pareça, jogadores que têm envolvimento com esse crime, infelizmente, cometido pelo Robinho e pelo Daniel Alves. Eles não aparecem na EA. E isso para o cenário dos games, eu estava até falando com o Pedro, com o Hiperativo, com a galera do grupo Games aí que a gente participa, e que a gente está narrando agora Valorant, está narrando uma porrada de coisa. Acompanhe lá na conta da Seizo. Um beijo para a galera da Seizo que está tendo os campeonatos aí. Cara, a EA não está colocando um monte de coisa. A EA não está colocando hoje muita inserção sobre o Haaland. O Haaland existe, mas o pai do Haaland em si já tem umas denúncias aí nas costas que o cara estava manipulando contratos de publicidade do filho, né? A EA não faz tanta inserção sobre o Buffon. E o Buffon tem um avô ali ligado ao fascismo, tem um apoio ali. Eu sou fã do Buffon, cara. Quando ele ganhou a Copa 2006, eu me lembro que eu chorava pra caralho. Buffon pegando aquele pênalti em si que o Zidane bateu na maldade, aquela saída do Zidane na final, com a cabeçada contra o Materazzi. E eu lembro de tudo isso. Esses heróis que a gente tem dos anos 80 e 90, quando a gente vai percebendo que eles são criminosos, quando eles são canalhas, quando eles são mesquinhos, quando eles são pessoas que não prestam em si, isso dói. Então, no caso do Daniel Alves, o pai do Neymar, que eu pergunto a você aqui, o que é que o pai do Neymar é? O que é que o pai do Neymar é? Vamos lá. Ele é o quê? O pai do Neymar hoje ele é empresário? Beleza, empresário de quê e do quê? Se o filho praticamente não tem mais uma carreira. O pai do Neymar é o quê? É alguém que tenta agredir e ofender fiscais da fiscalização ambiental, né? Eu já sei, já tem um cara aqui no chat dizendo que ele é empresário dos negócios do Neymar. Que negócios o Neymar tem? Porque ele deixou de jogar futebol. Inclusive, quando ele foi lá fazer live, estava com o joelhinho machucado e foi apoiar o Mito, ele deixou de jogar futebol. Então, assim, ele apoiou com 150 mil euros no começo. Então tá, Shrek, me diz 3 empresas que o Neymar tem e onde essas empresas atuam para a gente poder ter uma conversa legal. 3 empresas que o Neymar tem e onde é que elas atuam para a gente ter uma discussão legal. Adoraria te ouvir, meu velho, com o maior carinho. Então é isso. O pai do Neymar, ele é conhecido somente por ser o pai do Neymar, um jogador frustrado que teve a sorte de ter um filho que jogou um pouco de bola num passado não tão distante. E aí ele vai lá e financia um estuprador. Ele vai lá e financia. Vamos aguardar que o Shrek foi pesquisar quais são as empresas que o Neymar tem pra gente poder continuar aqui a conversa. Né? Ele financia um estuprador, porque o Daniel Alves é estuprador. Aí quando a coisa aconteceu, ele agora tira o pé. Aí fala, não, gente, eu não vou mais ajudar. E até o momento eu não sabia, porque já saiu a decisão, ele é um condenado. Ele é um condenado.
E aí, por ser um condenado, ele tem que entender muitas vezes o que está rolando, ele tem que entender o que está acontecendo. E aí eu volto a fazer esse espaço, né? E encher o saco também, claro, Leandro. Gente, sigam o Leandro, e você que tá aí. Eu vou fazer essa publi agora de graça pro meu amigo Leandro, porque ele é maravilhoso. Você que tá aí querendo dar uma organizada nas suas redes sociais, textos jornalísticos, organização do seu espaço enquanto mídias, procura o Leandro Santiago, tá ali o arroba. Eu não vou dar o arroba, vou dar aqui praticamente o contato dele aqui na plataforma, Leandro Santiago. Né? É um baita jornalista, um baita comunicador, um cara que sabe muito bem da palavra. Procura ele aqui. Você que tem empresa, você que está aí no teu rolê e você quer dar uma qualidade profissional aí para o que está acontecendo, procura esse irmão que ele é maravilhoso no que faz, tá bom? Ó, o Shrek voltou agora. Ele tem empresa de imóveis, investe em empresas de entretenimento. Eu quero saber quais são, Shrek. Diz aí pra gente. Por favor, quais são? Quando a gente traz uma coisa à baila, a gente tem que trazer o que é. Mas vê só, para a gente poder dar aqui andamento no 082 Podcast, gente, meta da live, 5.000 curtidas. E vamos tentar chegar também a mais presentes. Aquela moedinha, aquele coração, aquela rosa, ou aquela galáxia, o que você achar viável, você pode entregar aqui pra gente, tá bom? Fica tranquilo que aqui é só sucesso. Ah, tá, gente, nesse momento é porque a Fiora, né, uma das gatinhas aqui de casa, simplesmente se deitou, se jogou aqui na roupa. Capaz de ir pra máquina, a gente nem saber, tão fofinha que ela é, muito linda. Depois eu faço um vídeo e jogo lá no meu canal sobre os gatos aqui e sobre a questão de adoção. Não compra, galera, não compre, adote, tá bom? Tem muito bichinho na rua que precisa de carinho, de atenção e de uma casa. Então, no lugar de você comprar, meu velho, adote, tá bom? Tem feiras de adoção aí. A gente já tem 3, mas a gente incentiva muito que as pessoas possam adotar e não comprar animais, certo? Então, voltando aqui, o delegado da Cunha é acusado e vai virar réu por violência doméstica e ele, curiosamente, ele faz defesa da Lei Maria da Penha. O Robinho agora é um condenado na Itália e cumpre pena aqui no Brasil pelo crime de estupro. E é um cara que falava tanto de Bolsonaro, que era um cara que falava da castração química. E aí eu pergunto, será que a gente tem agora que botar as práticas do bolsonarismo em prática? Em voga? Tem que ter a castração química, então? Porque então Robinho e Daniel Alves, ambos votaram lá no mito. E aí? Vai ter castração química agora? Essa é a grande pergunta. Vai ter castração química para o Daniel Alves? Vai ter castração química para o Robinho? Tô esperando. Né? Então, assim, quando a gente começa a discutir tudo isso, quando a gente começa a fazer isso tudo, quando a gente começa a trazer esse assunto à baila, a gente começa a ver que tem um monte de gente que defende o Robinho, o Neymar, o pai do Neymar e o delegado da Cunha, só defendem porque defendem diretamente o ódio. E compartilha também, gente, tec na telinha aí. Compartilham o ódio. Quando você pega uma frase, vou deixar aqui a frase mais uma vez, abre aspas para a frase do delegado da Cunha. Vou encher tua cara de tiro. Diz deputado delegado da Cunha para a mulher, em vídeo. A defesa dele usou uma coisa que é muito tranquila e que se contradisse. Pela fala do próprio cliente, a defesa disse que o vídeo precisaria ser periciado. Concordo. Ó, legalzinho para vocês. O vídeo tem que ser periciado. Mas ele mesmo diz em ligação para a mãe da ex-mulher dele, da então esposa dele, diz, ó, se esse vídeo sair, eu tô perdido. Se esse vídeo sair, eu tô perdido. E aí? O vídeo é verdadeiro, então. Porque se um vídeo é falso e ele vai ser liberado, besteira. Para mim só facilita na minha defesa, na minha tese. Mas esse vídeo, se ele sair, eu tô perdido. Eu posso perder o meu mandato. Fala do delegado da Cunha em áudio divulgado pela Rede Globo no programa Fantástico. Tá? Gente, acabou de subir o Leandro aí, cara. Vamos dar essa força para ele. Sigam o Leandro, tirem dúvidas sobre comunicação,
e aí você quiser que ele monte seu projeto ali para a empresa, ou que ele acompanhe, você que é pré-candidato a cargos políticos, seja aqui na nossa cidade ou em qualquer lugar do Brasil, já dá um toque nele para que ele possa fazer tua assessoria. Eu garanto que ele vai fazer um preço, ó, camarada para você. Tá bom? Mas é muito bom estar nas mídias e permanecer nas mídias e aparecer para as mídias. É muito legal e nada mais justo do que alguém que sabe de comunicação falar sobre isso. E aí a gente vai para o caso do Robinho, passando o caso do delegado da Cunha. O Robinho tinha todas as chances de se defender. No primeiro caso, ele disse que não foi, que a menina estava mentindo, que a moça albanesa estava mentindo. Até aí, cara, tudo bem. Ele tem direito de falar isso, por incrível e por mais nojento que isso possa parecer. E aí depois, ele fala que a menina estava tão bêbada, mas tão bêbada. Gente, ó, Luiz Bisneto, esse cara é bonitão, gente boa, tenho o meu carinho por ele, vai fazer uma ótima faculdade ano que vem, foi meu aluno, e hoje tá aí também, sigam meninas, ó, o cara é bonitão pra caramba e gente boa. Então assim, no segundo caso, ele disse que a mulher estava tão bêbada que não conseguiria lembrar o carro nem a roupa. E a mulher albanesa lembra o carro, a roupa, lembra quem era basicamente. E ele depois diz que a única coisa que ele fez, olha o que ele diz, a única coisa que ele fez foi introduzir seu órgão genital na boca dessa mulher, enquanto outros homens faziam a penetração, claro, em outras cavidades. E aí depois, com a jornalista lá da Rede Record, a Carolina Ferraz, que era atriz, agora é jornalista lá da Rede Record. Ele acaba dizendo que isso era uma chance de extorquir, ele acaba dizendo que se houve alguma coisa por média foi consensual. E aí você começa a ver, olha o nível dos caras. Ah, foi consensual. Ah, se aconteceu alguma coisa aí, é porque diretamente ela quis também. Ah, não, porque estão fazendo isso porque isso é inveja. Eu vou gravar um vídeo depois provando que inveja é uma coisa que não existe. O que existe é insatisfação de alguns com o fato de não poder colocar. Então inveja é um sentimento que tecnicamente não existe. Tá? Pensa comigo. Eu vou abrir só esse parênteses. Alguém conseguiu muita coisa, às vezes nem ralou, ou às vezes também ralou e conseguiu uma coisa. E você não conseguiu. Às vezes, essa pessoa está com inveja, mas analise direitinho. As condições foram as mesmas para todo mundo? A forma de chegar foi a mesma? A concepção foi a mesma? Então, logo de imediato, não existe inveja. O que existe é insatisfação de algumas pessoas porque tudo não é totalmente isonômico. Então, não existe inveja. É um baita sentimento criado pela burguesia para poder favorecer aqueles que têm alguma coisa e poder dar um cala-boca meio que filosófico em alguém. Ah, cala a boca, você está com inveja do que está acontecendo. Ah, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Ah, cala a boca. Isso é inveja. Olha o nível. Gente, toca na telinha para a gente chegar a 5K, faltam 1.600 curtidas, a live vai ser entregue a mais pessoas. E no caso do Daniel Alves, galera, para encerrar, ele tem uma função muito forte em relação ao que o imaginário brasileiro diz. Existe fala da Leila, da presidente do Palmeiras. Eu não concordo em muita coisa com o que a Leila fala. Existe fala também, por incrível que pareça, do Neto. Eu não concordo com muita coisa com o que o Neto fala. Existe fala, por exemplo, da galera que faz parte das bancadas ali. Eu não concordo com muita coisa que essa galera fala. Eu não concordo em nada com o que o Pilhado fala. Eu não concordo com a porrada de gente. Não concordo com nada que essa galera fala. Porque essa galera fala de acordo com que o sentimento vem. A Leila, por incrível que pareça, não se pronunciou em nada em relação à palmeirense que sofreu o mesmo crime. Foi estuprada. Mas agora, porque ela está na comitiva da seleção brasileira para poder surfar nesse hype, ela vai lá e fala também. E usa a carta na manga, que eu vou falar isso depois, eu vou fazer uma série de 3 vídeos sobre oratória. Ela tira uma carta na manga do fato de ser mulher. Olha, eu sou mulher, logo eu posso falar isso.
Olha, eu sou mulher, logo eu posso falar aquilo. E não é sobre isso, não é sobre ser mulher, é sobre ter coerência. Ela poderia ser homem, mulher, mulher trans, homem trans, poderia ser um avatar, poderia ser um unicórnio. Ela deveria se pronunciar sobre todo e qualquer caso de estupro, não apenas aquele do qual o lado político dela ou ideológico é colocado em xeque e ela tem que se sair, como coerente. Tem muita gente lucrando em cima disso. Inclusive tem gente do meu lado político e ideológico lucrando em cima disso. Tacando o rage no cara, colocando o cara praticamente como o pior ser humano do mundo, mas quando a gente vai olhar, é o cara que passa pano para esquerdomacho também. É o cara que passa pano diretamente para aquele cara que fica com violão e é um roteador de IST para todas as mulheres que estão perto dele, inclusive do próprio casamento. Mas ele tem lá, tipo, a camisa havaiana, o óculos, o cabelinho rabo de cavalo, né? E acha que é o cara mais desconstruído do mundo. Tem que tomar cuidado, não só a direita, mas a esquerda também surfa muito nesse hype. E surfa nesse hype de maneira violenta, cara. Aí diz, mas você tá criticando a esquerda? Tô criticando a esquerda, não tem nenhum problema em criticar, não. Tem nenhum problema em criticar. Mas não tenho mesmo em estar criticando o meu lado político. E aí, só para encerrar, o pai do Neymar, né? Ele acaba se colocando assim, pai do Neymar, do menino Ney. Ajudou no começo, no caso Daniel Alves, agora que ele está condenado. E Daniel Alves vai sair dentro de 2 anos, tá, gente? Daniel Alves e Robinho saem com menos de 2 anos da cadeia. Escrevam o que eu estou dizendo. Menos de 2 anos. Ai, Ogro, por que o goleiro Bruno não foi assim também? E eu lhes respondo-lhes, muito simples. O goleiro Bruno foi um caso de comoção, apesar de que a defesa tinha uma tese na mão que poderia derrubar qualquer discussão. E a discussão era o seguinte: houve assassinato, não foi? Foi. Cadê o corpo? Não, mas é que teve assassinato. Beleza, meu gostoso, teve assassinato dele. Cadê o corpo? Cadê o corpo da Elisa Samúdio? Ah, não tem, não sei, não vi. Então, meu lindo, quando você tiver um corpo, você só tem agora aqui a suposição. Então, assim, o goleiro Bruno, eu tô fazendo o Johnny, que é um bolsonarista, concordar comigo. Tá vendo quando é uma coisa que é o bandido deles de estimação, eles gostam? Então, a tese política. Direito também é política, direito também é estratégia. Se não tem corpo, não tem crime. Beleza, se não tem corpo, não tem crime. Então eu vou dar um caso aqui também que vai fora disso até hoje. Os corpos desaparecidos da ditadura militar. E aí, pode ser? Desapareceram mais de 30 mil. A gente pode dizer também que não tem crime? Fica a dica. Então, no caso do Robinho, ou melhor, no caso do Daniel Alves, o pai do Neymar, ele é fundamental nessa história toda, nessa treta. Por quê? Porque o pai do Neymar, ele no primeiro momento, ele ajuda. Depois que sai a condenação, ele sabendo que pode perder o que mais interessa para ele, que é prestígio e dinheiro, ele retira ajuda. Daniel Alves tem um patrimônio aqui, segundo o que a gente pode ver na imprensa, orçado em quase 60 milhões de reais. O Robinho tem um patrimônio na casa de 44 milhões de reais. Eu tenho certeza que ambos se desprenderão de 1 a 2 milhões aí em boas bancas de advogados para dentro de 6 meses ou 1 ano. Essa galera tá na rua. Quer ver como? Vou dar só a forma, tá? O Robinho foi condenado a 9 anos, certo? O crime aconteceu em 2013. 9 anos, presta bem atenção. Ele vai trabalhar em Tremembé, onde ele está preso. Além de trabalhar em Tremembé, ele vai estudar, ele vai organizar os rachões lá da detenção, da cadeia. Ele vai marcar 2 entrevistas ainda nos próximos meses com o Fantástico e com a Record. A família dele vai visitar a bancada da bala do Éder Mauro, dessa galera toda. E aí, quando passar esse período todo de pressão, aí o que é que vai acontecer, meus queridos?
Eles eram contra a saidinha de fim de ano, a saidinha de Natal, a saidinha dos presos. O que é que vai acontecer agora? A saidinha é fundamental para a ressocialização. O habeas corpus é fundamental. Ele tem que se reintegrar como todo preso precisa. Mas essa conversa não era bem assim. Essa conversa não era bem assim anteriormente. Essa conversa era tipo... Pô, cara, o Robinho cometeu um crime, né? Ah, mas veja bem, vamos observar as condições. Mas antes, quando era o cara preto, pobre desdentado, que cometesse um crime dessa atrocidade, o próprio Jair Messias Bolsonaro, sua trupe e a galera que apoia, pregava aos quatro cantos do mundo que deveria ter a castração química. Eu não vi até agora Flávio Bolsonaro falar de castração química. Eu não vi até agora o Eduardo Bolsonaro falar em castração química. Eu não vi até agora o próprio Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro falar da castração química do Robinho e do Daniel Alves. Eu não ouvi. Se alguém me explicar, eu agradeço, eu paro para ouvir. Eu não vi. Se alguém disser assim, pô, Ogro, ele falou que ele é a favor da castração química desses caras. Eu digo, pô, cara, que legal do ex-presidente. Ele mostrou coerência. Porque coerência e bolsonarismo são coisas que não andam juntas. Eu tô esperando alguém chegar lá e dizer assim, não, o cara falou isso mesmo, pô, tem que ter. Não, eu tô esperando, Johnny, que ele diga nesse caso. Eu tô esperando nesse caso. Porque em outros casos também que não tinham nada a ver, ele pediu. Ele pediu, inclusive, de maneira generalista. Quando ele pede de maneira generalista, ele pede que todos até onde eu sei, coloca isso. Não, a lei, claro que não foi aprovada, porque isso é uma excrescência, isso não vai acontecer nunca no sistema judiciário brasileiro. O que eu tô cobrando, tá vendo como a galera é, gente? O nosso amigo Jorge, que tá aqui, o Johnny quer dizer, ele fala a seguinte coisa, mas já foi provado? Cadê? E já aconteceu? Não, eu tô cobrando um posicionamento, eu não tô cobrando da lei, porque eu, como sei muito bem do direito, eu quero que você, inclusive aqui, Johnny, diga aqui na live agora, você quer a castração química do Robinho, a castração química do Daniel Alves, e você quer realmente que o delegado da Cunha tome um pau na cadeia. Pode dizer isso aqui agora no chat. Fica à vontade. Johnny, tá aberto aqui para você poder dizer, tá bom? Não, eu não vou subir. Eu quero que você diga aí. Porque vocês tinham muita opinião. Não, é sério, vocês tinham muita opinião. Eu tô querendo que você diga aí. Aí a gente começa a conversar. Porque pelo que eu passei esses 8 anos, Bolsonaro começa a falar muita merda lá em 2012. Ganha notoriedade em 2014. É eleito em 2018. Né? Não, mas peça a do Robinho, peça a do abusador do elevador que era bolsonarista, eu quero que você peça agora aqui. Não, peça agora aqui. Nominalmente, a do Robinho, a do abusador, nominalmente. Pode ser? O Arthur Duval que forjou para poder ter um caso sobre Marajó, ele forjou, entre aspas, um encontro com crianças do Marajó para provar que era fácil, mas ele se justificou no canal dele dizendo que era investigador, que não tem essa premissa de fazer, e dizendo que era repórter investigativo, que também não tem essa premissa de fazer. Você teve ideia, teve um jornalista que, para fazer um simulacro, uma brincadeira, uma conversa, um vídeo, ele colocou farinha bem fina, e tentou colocar diretamente no carro e passar. Ele avisou que era um simulacro, né? Ele avisou que era praticamente ali uma coisa falsa, cenográfica, e ele foi detido. Se explicou, tudo mais, e por aí vai. Então, assim, a gente tem essa mania. Alex Ferreira, da TV Centro-América em Cuiabá, obrigado aí. Eu acho que o Leandro deve saber bastante sobre esse caso.
Beleza, mas aí que tá, Johnny. Um cara que comete esse tipo de crime, estou aqui interagindo com o Johnny, gente, direto pelo TikTok. Um cara que comete esse crime não deve viver em sociedade. Então tá tudo certo o que aconteceu com o Robinho, tudo certo o que aconteceu com o Daniel Alves, tudo certo o que aconteceu com o abusador lá do elevador. A galãs feios dessa essa lebre aí pra galera, o abusador do elevador, tá tudo certo então o que aconteceu. Ah, olha a hipocrisia nossa de cada dia, meus queridos. Ó, o Shrek, que é um cara bolsonarista, fala o seguinte agora: tem que ser punido de acordo com a lei. Mas Bolsonaro era contra a lei porque na lei brasileira não vem falando em nenhum momento sobre castração química. Agora tem que ser de acordo com a lei? Não, não quero a lei não. Agora eu quero choro, ranger de dentes, correntes arrastando. Eu quero crianças chorando, né? Eu quero crianças chorando, eu quero choro, ranger de dentes, mulheres aos prantos, homens sendo encaminhados para o corredor da morte, né? Não adianta mudar agora. Quem lutou contra a castração química? Eu quero que vocês defendam isso. Não tem o eu acho, não. Maravilhoso esse 082 podcast, gente. A hipocrisia bolsonarista sendo colocada em xeque. Mas falar até... Não, né? Falar até Lula falar merda, não. Eu quero, Shrek. Você aqui agora, você tá colocando. Não adianta. Em momento algum eu falei aqui do Lula, que é burro pra cacete também. Eu tô falando aqui do que vocês defenderam. E agora tem que ser de acordo... Eu vou usar palavras suas. Ipsis literi, tá? Vou usar palavras suas. Tem que ser punido de acordo com a lei. Me permitam, inclusive, fixar este comentário. Tá fixado, tá aqui. Tem que ser punido de acordo com a lei. Há 56 segundos. Não adianta vir agora me dar um clinch no debate para fazer isso, não. A discussão agora é essa. Agora tem que ser punido de acordo com a lei, mas quando era há um tempo atrás, que era o pobre desdentado que cometia esse mesmo tipo de crime, a ele toda e qualquer sorte. A ele toda e qualquer sorte. A ele toda e qualquer sorte. Mas agora tem que ser de acordo com a lei. Muito interessante. Gente, você acabou de ver aí, você que está acompanhando pelo TikTok, mas não está acompanhando pela Twitch, você acabou de ver a hipocrisia bolsonarista. A hipocrisia dessa galera que diz o seguinte: o Shrek 10 Gamer fala, tem que ser punido de acordo com a lei. Mas ele faz parte do grupo que ficou durante 8 anos alardeando que, basicamente, tudo que estava acontecendo ali se resolveria com a castração química. Né? E agora ninguém, o Johnny é o próximo aqui. Ninguém aqui nessa live maravilhosa no 082 Podcast, que estará na íntegra lá no YouTube, no meu canal, Ogro Web TV. Queria agradecer os presentes, queria agradecer a galera que colocou. Sigam o Leandro, gente. Você que está querendo aí um plano de marketing, de marketing, relações públicas para trabalhar. O Leandro fala: bolsonaristas não, eu sou bolsonaristas, eu não entendi nada, mas um monte de gente está pulando do galho agora, como o delegado da Cunha. O delegado da Cunha agora fala que não é bolsonarista, mas eu vou fazer a mesma estratégia que a galera fala. Peguem os vídeos dele no Pânico. Eu vou fazer a mesma estratégia que essa galera fala. Peguem os vídeos dele no Pânico. Peguem os vídeos dele agora em podcasts policiais, predominantemente bolsonaristas. Ele fala de Bolsonaro, como é que um homem negro, musculoso, batalhador, que ralou tanto, fala de Bolsonaro como se fosse praticamente o escravo falando bem do seu senhor. É uma vergonha. Aí diz, por que você não quer conversar comigo? Que sou bolsonarista? Não é que eu não queira conversar, porque essa edição agora aqui do podcast, eu falo e interajo com vocês. Se eu for abrir para debate, eu vou abrir as janelinhas aqui do lado. A ideia é basicamente essa.
mas os bolsonaristas em si, desde 31 de outubro do ano passado até o presente momento, eu prometi que eu ia dar uma segurada em relação à política, mas é impossível. É muita incoerência. O Shrek 10 Gamer, mas você não quer me responder. Vamos lá, o que é que você quer que eu te responda? Eu vou responder agora aqui ao Johnny Luiz da Silva, que está perguntando. Ele pergunta tantas coisas que ele esquece que ele defendeu um cara, inclusive em lives, live da Fran, live de um monte de gente, ele defende um cara, defendeu um governo que queria dar um golpe de Estado no Brasil. O mesmo golpe que houve em 64, o mesmo golpe que houve em 2016. Só isso. Então, assim, para você que está acompanhando aí, para você que está me vendo, eu estou achando o máximo, tá ouvindo a minha fala. Não sei se o áudio está chegando para vocês como deveria chegar. Se estiver chegando ruim, eu peço desculpas. Eu prometo que eu vou resolver essa situação do áudio. Mas eu estou esperando. Tá chegando ok? Ótimo. Né? Eu estou esperando. Porque, assim, a galera tem essa mania. O Robinho fez o Arminha com a mão lá. O Daniel Alves falando, inclusive com camisa da seleção, que a CBF deveria ter punido ele. Ele diz que tá lá defendendo, que tem que ser dessa forma mesmo e tudo mais. Daniel Alves. Então, eu tô esperando, por incrível que pareça, quem lutou contra a castração química, por incrível que pareça, não foi só a esquerda não. Sabe quem lutou contra a castração química? Quem tinha no mínimo de bom senso, porque a castração química, por incrível que pareça, vai contra o princípio da individualidade. A pena não pode acabar, Johnny, com a individualidade das pessoas. Não é porque ele cometeu um crime sexual que ele deve ser privado, efetivamente, do sexo, não. O Leandro acabou de colocar, a castração química não resolve. Tá? A castração química não resolve. E aí, galera, quem quiser acompanhar mais, eu vou continuar aqui no TikTok. E aí eu vou colocar. Agora o Johnny fala, concordo. Mas o Johnny faz parte de um movimento que diretamente está associado. Então, a galera da Twitch, eu vou ficando por aqui, me sigam lá no TikTok, galera. Pronto, estamos aqui só com a galera do TikTok. A castração química só impede uma possível gravidez. Exato. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o Johnny. Mas aí vamos ouvir a galera que está observando aí. Sejam muito bem-vindos, galera. Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo, Johnny. Acho que o Shrek não ficou aqui. Nessa fasezinha final aqui do 082 Podcast. Johnny, fica à vontade, depois eu passo para o Leandro, por gentileza. Obrigado, meu amigo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Acho que muita gente já almoçaram. Tá muito baixo seu áudio. Eu acho que você Tá muito baixo seu áudio. muito. Tá ruim? Tá muito baixo. Ué, melhorou? Não. Então, aqui tá no último meu celular aqui. Oi, Peraí. melhorou? Melhorou? E agora? Oi, melhorou? Tá me ouvindo? Oi? Alô? Pode falar. Eu acho que você faz uma generalização muito grande, porque eu sou bolsonarista e tem muitas lives que eu participo que eu nunca defendi o Robinho e nem Daniel Alves. Eu quero punições mais severas para cara otário. Certo. Entendeu? Eu não concordo. Por mim pode ser bolsonarista, pode ser meu pai, pode ser quem for. Pode ser um professor de universidade, pode ser quem for. Cometeu estupro, ele tem que ser punido. E não espero só castração química. Seria ótimo se tirasse tudo fora. Entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, então, só um minutinho. Onde foi que eu generalizei? Explica pra mim. Quando você disse que todos os bolsonaristas. Eu não usei todos. Eu disse que bolsonaristas. Eu tenho live gravada. Eu disse que bolsonaristas. Eu não disse todos. Até porque... Pois é. Não, bolsonaristas. Se eu tivesse usado todos, eu teria dito todos os bolsonaristas são.
Mas aí eu Pois é, posso dizer, mas quando você fala os bolsonaristas estão em silêncio, os bolsonaristas estão quietos, É que ele fugiu da eu escola, sou ogro. Ele não bolsonarista. sabe interpretar. Ele é burro, ele fugiu da escola. Aí dá nisso. não, eu Não faço, repare, não. então eu lanço educadamente, eu lanço um desafio aqui. Eu quero que ele pergunte muitas vezes e que ele perceba onde é que a gente consegue encontrar na análise do discurso a generalização quando eu não uso todos. Só isso. Ah, mas quando você diz os bolsonaristas, Pronto, cadê? Eu tô aguardando só isso. Quando você fala assim, todos, eu não disse todos. não, meu Então, amigo, você disse os não, só ouça, bolsonaristas. Eu sou um só ouça, bolsonarista. não, só ouça. Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Eu não sou responsável por aquilo que tu entendes. Pelo que eu digo, eu sou responsável. Se você não consegue ter a capacidade cognitiva de entender, porque eu não vi. Faça um Então tá vídeo bom. agora. Eu sei que você faz a ironia. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, mas faça um vídeo agora pedindo a morte do Robinho. Eu lhe desafio a fazer um vídeo agora Não, pedindo a mas Deus me morte do livre. Por Robinho. que eu vou fazer isso? Oxe, porque o seu movimento político prega que bandido bom é bandido morto, ou não? Sim, Então faça um vídeo pedindo agora. mas eu não posso. Oxe, e a A tal nossa da lei não liberdade de permite. expressão fica onde? Não, mas a tal da A- liberdade de expressão fica Que onde? liberdade de expressão? Fala isso pro Xandão. Xandão não tem liberdade de expressão no Brasil hoje mais. Boa, vamos lá. Não tem liberdade de expressão. É a mesma liberdade de expressão que você disse agora. Não consegue entender que não há generalização quando eu falo que bolsonaristas fica indefinido e subdefinido. Agora, claro, eu sei. A necessidade de defender o nosso bandido, nosso estuprador de estimação, ela é muito grande. Quem estava lá com a camisa fazendo 22? Eu só queria passar para o Leandro agora, e aí eu prometo que eu já encerro nesse debate. Vamos lá, Leandro. Fica à vontade, meu querido. Fala, ogro. Boa tarde pra todo mundo. Infelizmente, essa né? Ele, como ele não estuda, ele é refratário à leitura, aos livros e tudo mais, dá nesse tipo de debilóide aí. Eu vou explicar de um jeito que eu explicaria para uma criança. Quando você fala bolsonaristas defendem isso, quer dizer que tem gente no bolsonarismo que defende isso. Para você falar que são todos bolsonaristas que defendem isso, o ogro teria que ter dito: todos os bolsonaristas defendem isso. É simples. Só que para quem estudou. Para quem não estudou e fica fazendo papel de idiota em rede social, dá nisso aí. Eu tenho a impressão que tem gente que perde QI cada vez que vai no TikTok. E tá aí um exemplo claro aí De do novo, nosso amigo essa mesma cosplay do conversa. Monstro da S.A. Que dá nisso aí. Só lembrando, galerinha, castração química, você perguntar para qualquer especialista da área, vocês defendem castração química porque, como vocês não estudam, vocês não sabem o seguinte: vocês acham que o estuprador é o seguinte, é uma pessoa que tá com tesão sexual do caramba, vai lá e estupra a pessoa. Não é. É da cabeça de cima que vem o prazer. E a cabeça de cima, muitas vezes, o estupro, ele é causado pelo prazer em ver a pessoa sofrer. Prazer em introduzir coisas. Eu vou dar um exemplo. Ted Bundy, que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Ted Bundy estuprava mulheres. E era impotente. Um dos motivos que foi difícil pegar ele, porque não havia uma gota de sêmen. Nada nos corpos. Ted Bundy introduzia objetos. Tem casos de mulher que é presa por estupro exatamente por causa disso. Como é que uma mulher estupra? Objetos. É simples. Qualquer pessoa que faça o dever de casa e estude antes de querer discutir um assunto sabe disso. Agora, você viu como é que é cheio de dedos para condenar o Robinho? Bandido é bom, é bandido morto. Mas se for meu jogador de futebol favorito, não pode. Aí não. Aí não pode, não. Você tem que ver, porque não sei o quê. Essa galerinha é a primeira de falar que esquerdista é ladrão, esquerdista é isso, esquerdista é aquilo. Aí quando um bolsonarista é preso, dois bolsonaristas são presos por estupro, você não pode generalizar. Não, Léo, eu tô esperando até agora o seguinte. Tô esperando mesmo. Foi falado que não poderia ter liberdade de expressão no Brasil, por conta do Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão é tão grande e é tão escancarada no Brasil que um deputado federal investigado por orientar uma menor de idade, com 14 anos, leia-se sua irmã, e mandar ela filmar
uma menina trans no banheiro da escola em Belo Horizonte foi eleito presidente da Comissão de Educação. Um deputado federal que na faculdade de Direito só passava, porque agora está vindo à tona, só passava na faculdade de Direito porque ele pedia, coloca meu nome no trabalho aí, e se formou na PUC. Um deputado federal que basicamente não sabe a diferença entre o social-construtivismo e o construtivismo. Então, assim, o presidente da Comissão de Educação é um criminoso contumaz que corrompeu uma menor de 14 anos, leia-se sua irmã, colocou para filmar uma menina trans no banheiro da escola dessa própria irmã, utilizou das imagens e até agora esse povo vem falar de liberdade de expressão. Então, estou esperando, Léo. Eu posso fazer uma pergunta para você? Se você for me perguntar algo do qual você sabe que a resposta é totalmente direta, não, mas tudo bem. Eu não vou entrar nesse assunto que nós estamos falando do caso Robinho, então eu vou permanecer no caso Robinho. E não vou responder Leandro também. Não vou responder o Leandro também, que ele só sabe me atacar, então não compensa mexer com ele. Chega de frescura e de mimimi, não é assim que o seu amado falava? Eu queria que o senhor me Vai explicasse, estudar, que eu não entendo mesmo. Então vai sério, estudar, idiota! Eu não entendo e queria que o senhor me explicasse, que o senhor tem mais educação que o Leandro, por isso que eu estou perguntando para o senhor. Com mau caráter? Porque, não faço questão. Se você vai me achar mal educado ou não, Robinho, eu não dou a mínima. O caso Robinho pôde ser julgado aqui no Brasil e ele cometeu crime lá fora e pôde ser julgado no Brasil, e o do Lula não pôde ser julgado em Curitiba. Certo. Rapidinho, primeira coisa, veja o começo da live quando ela sai no YouTube que eu dou a explicação técnica acerca disso. A explicação técnica é: o STJ, não o STF, o STJ foi consultado para o cumprimento de pena no Brasil. Até porque diz uma coisa que é interessante. Nenhum brasileiro pode ser deportado, brasileiro nato pode ser deportado para cumprir pena no estrangeiro. Ou seja, o Robinho foi convidado, eu falei isso no começo desse podcast, o Robinho foi convidado de 2014 a 2020, ele foi convidado para o Milan Celebs. Que é isso? São celebridades do Milan. Robinho, o Ibra inclusive foi chamado, mas o Ibra estava jogando, não podia ser chamado porque teria vínculo com outro clube, coisas do tipo. Mas o Robinho, o Cafu, o Kaká foram convidados. O Robinho sabia que se pisasse diretamente em solo italiano ele seria preso. O STJ abriu com isso uma medida jurisprudencial, é legal observar direito internacional, do qual é o seguinte: foi consultado se ele poderia cumprir a pena no Brasil. E aí você me faz uma pergunta muito capciosa e de péssimo gosto, eu vou dizer o porquê. Por que Lula não pôde ser julgado em Curitiba? Primeiro, não houve crime no caso do Lula, e aí a gente pode pegar aqui as decisões. Além de não haver crime no caso do Lula, tinha um princípio da territorialidade. Além do mais, o Sérgio Moro, ele pede, e eu volto a dizer, Sérgio Moro pede para ser o juiz. Ele passa em cima do princípio que é o princípio do juiz natural. O processo do Lula distribuído seria entregue agora, 2024, 2025. O processo do Lula avançou a mais de 5 mil processos da Justiça Federal. É engraçado como a celeridade judiciária ela é seletiva. Vamos dar um caso, tá? O meu pai tem 69 anos, é diabético crônico. O meu sogro, que um dos melhores seres humanos que já existiu, tinha 67, 68 quando foi embora. A minha sogra também, um ser humano assim, a coisa mais linda do mundo, um coração incrível. Eles faleceram sem ter o benefício da Justiça Federal em relação a indenizações da Justiça Federal. O processo deles, o meu cunhado e a minha esposa estão revendo, e pode ser que o meu sobrinho, que tem 1 aninho agora, receba, porque a Justiça brasileira tende a postergar. O caso do Lula... Só concluir. Você me perguntou, eu tenho todo o direito de responder. No caso do Lula... Eu não estou com pergunta capciosa. É que, tipo assim, eu só queria entender, se você me permitir responder, eu já observei isso, você faz isso com o Ed e com outras lives. Você faz uma falsa equivalência de humildade para poder fazer um ataque em relação ao caráter. Então, só comentando, o caso do Lula é um caso que qualquer pessoa pode estudar dentro do direito. Não precisa ser advogado, nem estudante de direito, nem adepto ao direito, não. Qualquer pessoa. O processo vai para uma distribuição. O processo do Lula, imagine que tem uma pilha. O processo dele estava na posição 5.000.
E o processo dele da noite para o dia, por movimentação direta do Sérgio Moro, vai para o topo dessa pilha. O Sérgio Moro, inclusive, pede, eu volto a dizer, pede para julgar. Em quais são os casos na história do direito brasileiro que o juiz pede para julgar? Não há previsão legal para isso. Ele tem que ser sorteado ou escolhido por distribuição. Mas eu entendi que você realmente quis fazer com uma falsa equivalência e a gente não tem mais nem o que debater. Obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Não, peraí, escuta. Não é que não precisa. Tchau, obrigado. Ele vai chegar em outra live, ele vai fazer o mesmo funcionamento, ele vai falar as mesmas coisas. Ele não está interessado em saber. Ele está interessado em lacrar. Só que como ele é burro, exatamente. Ele consegue. Aliás, a impressão que eu tenho do Johnny, se ele estiver aí, ele vai me ouvir. A impressão que eu tenho do Johnny é que cada live que ele entra, ele perde 5 pontos de QI. Eu acho que vai chegar alguma live e ele vai começar só a rosnar, então vai começar só a babar. Ele não consegue. Ele ouve, mas ele não assimila o que você fala pra ele. Não sei se é por problemas cognitivos ou de caráter ou ambos. Ele não consegue. Enfim. Aí o Shrek coloca aqui, quem lacra são vocês que não sabem debater. Primeiro, você escreveu muito bem, que não sabem debater. Segundo ponto eu vim observando já o Johnny há quase um mês aqui na plataforma. Um mês na plataforma que eu vim observando o Johnny. E o que a gente vinha percebendo muitas vezes era... olha, tá vendo? O STJ só julgou onde ele cumpre a pena. Não, eu não vou mais discutir. Né? Eu não vou discutir diretamente com o Johnny. Nem eu preciso, Shrek, de humildade para debater. Eu não sou humilde em momento algum. Eu não sou humilde porque eu não sou cristão. Eu não sou humilde porque eu não acredito em humildade. Humildade é um conceito super subjetivo. Vocês acham o Bolsonaro humilde porque ele comia farofa como um porco na beira da rodovia com dinheiro público? Aí quem fala aqui, vocês não sabem debater, cadê a democracia? Eu em momento algum falei que eu sou democrático, eu sou stalinista, cara, não defendo democracia não. Eu defendo a democracia do proletariado. Eu defendo inclusive o centralismo democrático. Aprenda isso, gente. Eu não sou obrigado a ter democracia não, gente. Só isso. Eu sou obrigado a ser democrático, tá bom? Com quem fez o golpe? Eu sou obrigado a ser democrático, pois é. Com quem planejava enforcar um ministro do STF? Escuta, por quê? Você tá pregando castidade? Ah, gente, para. Por quê? Comunista de iPhone? Pois é, porque se o ideologia cega, que é mais um burro que está aqui, entendesse isso, ele iria ler Marx, que diz o seguinte: se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Se eu produzir os meios para poder ter o iPhone hoje, nem iPhone, cara, é Samsung. Se eu produzir, é um direito meu dentro do capitalismo. Tá vendo? Você nem conhece o sistema que você defende tanto. Né? Deixa eu subir aqui o Leandro. O Leandro tá pedindo muito. Não conheço o Leandro. Ele coloca aqui, posso subir. Leandro coloca aqui como um amigo, mas vai ser um prazer subir o Leandro. Né? Aí a galera coloca isso. Oi, então, galera. Assim, Fala, Ogro, Leandro e Leonardo. É dupla sertaneja, Leandro e Leonardo. Eu sou do Conselho de Ética do PT, de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Tá? O Johnny, ele já cansou de passar vergonha. Ontem, ele fez uma vergonha numa live da Mara, e ontem que foi, olha, é patético. Sempre. Ele é de Cuiabá, até o Gelson aí, que é o nosso amigo aí, o Gelson também até citou, é da terra do Abílio, né, onde Abílio foi caçado como vereador, que aliás ele falou que votou no Abílio. Ele é de Cuiabá, né? E é tão patético que uma vez ele na live do Adilson LO, né, que é Oliveira, ele falou o seguinte, que ele não gostava da Constituição Federal, porque a Constituição Federal foi escrita por duas pessoas apenas, pelo Ulisses Guimarães e pelo Ives Gandra. Cara, nós rimos horrores, cara. E aí cara, você entende alguma coisa de política? E ele diz que ele sobe para debater política. Pô, o cara acha que a Constituição Federal foi escrita pelo Ives Gandra. Olha só, Leonardo, foi um advogado tributarista até, pelo Ives Gandra e pelo Ulisses Guimarães. E ontem ele cometeu, olha, você tem que ver algumas postagens dele. Ele fez uma postagem assim:
O homem, ele tem que ser superior à mulher, ele tem que se fazer superior à mulher, porque senão a mulher vai sofrer. E a mulher tem que entender isso, que o homem é superior. Humilhando, o cara é machista, o cara é misógino, o cara, puta, meu Deus do céu, cara, é terrível, cara. Vem de espetinho de carne em Cuiabá, ele é autônomo, ele vem de espetinho de carne em Cuiabá. Patético, cara, patético. Então deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer um disclaimer aqui rapidinho, tá? Primeira coisa, dizer que o homem tem que ser superior à mulher, eu não quero nunca que a minha esposa seja inferior a mim. E eu vou lhe dizer o porquê. Eu não ia abrir uma live para terminar descambando para política. Eu ia abrir uma live para falar diretamente sobre o caso Robinho, o caso do delegado da Cunha e tudo mais. Mas por conta dessa direita maldita, por conta dessa direita visceral, por conta dessa direita podre, ano passado, eu tive alguns problemas em alguns lugares onde eu trabalho. E foi ela que segurou as pontas. Não estou falando segurar as pontas, tipo, de grana somente, não. Foi ela que segurou as pontas até o meu trampo dar certo. Então, assim, eu dizer que hoje uma mulher tem que ser inferior a um homem, isso é de uma burrice tão grande que eu nem debato. Eu nem paro para ouvir. Então, assim, o que o rapaz chegou aqui agora, o que ele chega aqui agora falando é exatamente isso. Ele é o típico modelo de pessoa que a gente fala uma vez para explicar. Gente, obrigado, 5.000 curtidas. A gente fala a segunda vez, já para tentar advertir, né? Ele sempre faz uma falsa equivalência, Leonardo. Ele sempre faz uma falsa equivalência. Ele faz o seguinte: então quer dizer que o Robinho não pode cumprir a pena no Brasil, mas o Lula pode ser julgado em Curitiba. Essa pergunta quem levantou foi o canalha do Arthur Duval, Mamãe Falei. E é engraçado, eu queria perguntar quem aqui concorda com o Arthur Duval, com o Faustino, com essa galera toda, porque o meu vídeo debatendo com o Faustino foi retirado da página dele. Faustino do MBL, por que o meu vídeo foi retirado do ar, Faustino? Explica isso pra gente. Arthur Duval, você mandou o Faustino tirar o vídeo do ar? Só queria entender isso. O meu vídeo debatendo com o Faustino do MBL, onde eu provo a ele que ele não sabe nada do que ele estava fazendo no planeta Terra, ele postou como esquerdista do TikTok passando vergonha. Foi o que eu fiz com o vídeo. Eu salvei o vídeo, gravei um vídeo reagindo ao vídeo dele e postei. O meu vídeo foi derrubado e o vídeo dele foi retirado do ar. Eu queria saber, só assim, Faustino, Kim Kataguiri, Arthur Duval, por que vocês retiraram o vídeo do Faustino do MBL do Rio Grande do Norte debatendo comigo do ar? É só essa pergunta que eu faço. Eu adoraria ouvir. Então, assim, o Johnny... Eu pedi pro Lobo Mal, fiz um convite ao Lobo Mal aqui para eu subir. Fiz um convite também pro Shrek 10 Gamer subir. Eu fiz um convite para eles para poderem subir. Eu vou repetir o convite agora para Shrek 10 Gamer aqui, né? A ideia é que nesse modelo aqui a gente fiz o convite para o Shrek 10 Gamer. Fiz o convite para ele. Porque ele riu de você agora, Leonardo, quando você falou o seguinte: eu sou de conselho de ética do PT, ele faz conselho de ética e tal. Conselho bom de ética quem tem é o Valdemar da Costa Neto. Conselho bom de ética quem tem é a galera do União Brasil, né? Que agora estão acusando, é a galera do antigo PSL, né? Que um acusa o outro, inclusive, da mulher ter entrado no quarto do cara para roubar, do presidente do antigo PSL, para roubar um cofre. O que é que uma mulher casada ia fazer no quarto do presidente do PL para roubar um cofre? Ou seja, é muito comum ter essas meninas aí do book rosa na política, só para eu saber. Queria devolver para vocês que a gente já está chegando na fase final aqui do 082 Podcast. Leonardo, fica à vontade, depois o Leandro deve estar agora com a live pausada. Legal, não, legal. Não, eu encontro. Eu não sou jurista, tá? Eu sou gestor ambiental, né? Sou técnico de operação da Petrobras aqui na Refap há 23 anos, né? Completando 24 anos esse ano, mas tenho 36 anos de petróleo. Fui 5 vezes diretor do Sindicato de Petroleiros 5 vezes no Rio, 3 vezes no Rio e 2 no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente encontra essas figuras por aí. Como eu não sou jurista, mas eu movo diversas ações. Aí eu sou muito atacado pelos bolsonaristas. Eu tenho mais de 350 ações
Eu tenho um trânsito muito bom com o Paulo Gonet. Ontem ele assinou, subscreveu uma ação minha, né, como parte, o Paulo Gonet, contra o Tarcísio, a viagem do Tarcísio e do Caiado, né, em área privativa do Itamaraty, fazendo representante do povo brasileiro. É crime, é advocacia administrativa, falsidade ideológica, desvio de função, várias coisas. Eu fiz ação ontem, terminei 4 horas da manhã e movimentei para o MPF. Meio-dia já estava na mesa do Gonet. De noite, o Gonet assinou minha ação, ele subscreveu minha ação. Ele está entrando como parte, de tão grave que é a coisa. Então, essas ações, isso incomoda os bolsonaristas, incomoda. Os caras cometem crime, cara. É como o Reinaldo de Azevedo diz, cada enxadada é uma minhoca. Meu Deus do céu, cara. É impressionante. Fica mas aí eu volto a dizer, só para a gente poder se despedir aqui, aqui. O que eu tô colocando aqui pra galera é o seguinte, eu fiz Shrek, eu fiz um convite a você para você fazer parte aqui da janelinha, meu amigo. Você pode subir que eu não vou lhe tratar mal. Tudo aparelhado. Quando você diz que é tudo aparelhado, então lá, vamos discutir. É aparelhado também, é aparelhado também, Shrek, só pra gente entender. É aparelhado colocar um ministro como André Mendonça, que não sabe a diferença de Rindeto Castigat Mores, e também não sabe a diferença diretamente de objeto direto e objeto indireto numa oração? Só pra gente saber. O André Mendonça não sabe o que é isso, ele não estudou língua portuguesa. Ele só estudou, como eu digo para todo mundo que é aluno de 3ª série de ensino médio. Tem gente que só estuda para passar no concurso, mas não vive o curso. Me permite uma observação, Ocro? Ontem... Não, eu vou dar só um exemplo, eu prometo que eu já lhe passo. A minha esposa, ela viveu biologia. Ela tem 2 graduações em biologia. Ela viveu biologia. Então ela sabe como é que funciona, ela vê as coisas. Só que ela não sai emitindo a opinião dela, porque ela não está ganhando dinheiro com a opinião dela. Mas ela viveu. O que eu mais vejo hoje são juízes que não sabem da lei, só foram para um cursinho desde o primeiro dia da faculdade de Direito, porque queria ser juiz porque ganha bem. Mas quando se depara com alguém que estuda a Constituição, vai dizer, não, é porque você é um agitador. Eu já levei nome de agitador de juízes aqui alagoanos, que eu fiz um debate. Então tá, excelência, você está me dizendo que eu sou um agitador? O senhor marca o dia, a hora e o local que a gente vai debater em cima de qualquer assunto de direito, pode ser do 1º ao 10º período. A gente vai discutir numa boa. Eu estou esperando até hoje. Dizer que eu sou agitador é muito fácil. Agora, me vencer no argumento é que eu estou esperando agora, por exemplo, o Shrek falar aqui. Tudo bem, o Shrek e o rapaz que estavam aqui, acho que é o Johnny, são pessoas do povo, são pessoas humildes, são pessoas simples. Então não tem pra que estar debatendo com essa galera. Não é mais a minha vibe estar aqui no TikTok debatendo. A minha vibe é informar. Então assim, como a gente está estourando o tempo, eu queria passar para o Leandro, depois eu subo para o Leonardo e a gente faz as considerações finais. Queria agradecer demais a galera que participou aqui da live. Leandro, meu velho, a palavra é sua. Valeu mais uma vez, viu, Ogro, pelo espaço e tudo mais. Eu fui acusado em uma live da esquerda de ser elitista, porque eu comecei a apontar o dedo pra gente como Johnny e apontar as suas limitações de alfabetização e tudo mais. Eu acho que todo e qualquer brasileiro pode e deve discutir a política do seu país. Só que a partir do momento que você quer fazer isso, eu acho que você tem que correr atrás do conhecimento. E assim, a falta de conhecimento, a falta de alfabetização hoje já não é mais desculpa. Você pode pesquisar, você pode ir atrás, você pode procurar. Você pode fazer tudo isso. Só que gente como o Johnny e o Shrek não querem fazer isso. Querem um caminho mais fácil, que é simplesmente pegar algo prontinho, mastigadinho nos WhatsApp e estão repetindo a torta direito. O Johnny, como eu falei agora, vai acontecer isso. Ele vai em outra live, vai repetir as mesmas coisas, vai fazer as mesmas perguntas, porque ele não consegue ouvir, ele não consegue assimilar a informação. Ele disse uns tempos atrás que ele estava tentando empreender e não conseguia. É por isso que ele empreende e não consegue, porque ele não consegue ver aquilo que está errado e mudar. Ele vai tentando fazer 10 vezes a mesma coisa. Dá nesse tipo de gente. Então, eu, por exemplo, já não estou mais subindo em live por causa disso. Cansei de discutir com essa gente. Cansei de discutir com um idiota. Agora, se exigir um mínimo de conhecimento é ser elitista, então tá, sou elitista. Ok. Mas eu não vou mais perder meu tempo
com gente que tá querendo lacradinho. É simples assim. Valeu, Gro. Obrigado, meu velho. Leonardo. Léo, fica aí que eu queria muito ouvir minhas considerações acerca disso. Leonardo, fica à vontade. Obrigado, obrigado, Hugo, obrigado. Eu só subir para falar do Johnny, né? Nós tivemos tanta. E ontem ele foi expulso da Mara, porque. Da live da Mara, porque ele xingou, falou um monte de asneira. Aí ela foi dizer, falou: não dá para escutar Bolsolote, não dá para escutar. Mas com relação ao que você comentou, aí a respeito de não saber nada, ontem, né? Afinal, né, finalmente, o Pazuello está sendo investigado por crime na pandemia lá no Amazonas, por prevaricação, falsidade e tudo mais. Esse é o cara do ministro da Saúde que não sabia o que era SUS. Caraca, meu Deus do céu, o ministro da Saúde que diz numa CPMI, com um monte de gente... Bem, algumas nem tanto, né? Mas muita gente inteligente, vista no mundo todo. Eu não sei o que é SUS, como é que é, e o cara tá com o ministro da Saúde. Não, é patético, né? Patético. Né? Aí, esse é o aparelhamento. 10 mil militares no governo Bolsonaro em cargos, sabe? Aqueles cargos técnicos, né? Só militar. Impressionante. Valeu, obrigado, Otto, pela possibilidade. Obrigado, meus queridos. Eu queria só que vocês ficassem para que eu pudesse fazer aqui a minha consideração final, que é o seguinte. Eu vou concordar com o Leandro. Aí o Shrek pergunta aqui, o Shrek faz aquela pergunta que já beira Shrek, aí a canalice. Que mal tem militar no governo, eu te digo. Durante a ditadura militar, que vai de 64 a 85, foi papo ali de quase 4, 5, 6 mil militares. O governo Bolsonaro botou muito mais do que isso durante o período que ele esteve no poder por 4 anos. O filho do general Hamilton Mourão entrou num cargo do Banco do Brasil sem qualidade técnica nenhuma. Foi a primeira nomeação do governo Bolsonaro. Primeira nomeação. O filho do Hamilton Mourão, que não é formado em economia, que é um cargo mínimo para ser alguém técnico de um banco, que não é formado em administração, ele entrou ganhando 10 mil e poucos reais. O cara era um parasita que vivia malhando no Rio de Janeiro, e vivia de pirâmide. O cara, de repente, se torna um cara assim. Então, assim, só respondendo o que o Leandro colocou aqui, queria agradecer demais todo mundo isso, é que a gente tem que ser elitista, sim. Eu não tenho nenhum problema em ser elitista, não. A esquerda tem que parar com essa mania de fazer uma coisa que eu não concordo que o PT faz, eu não concordo mesmo que o PT faça isso, que é ficar o tempo todinho passando a mão no cara que não quer estudar. Porque o cara que não quer estudar parece que ele vira a promessa da próxima eleição. Sabe? Eu tenho colegas que são candidatos a vereador esse ano que não tem nível superior. E na última eleição também não tinha. E na penúltima eleição não tinha. E na eleição lá dos anos 90 não tinha. Mas se acham os entendidos de política, cara. É isso que eu acho errado. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, sim. A gente tem que ter, sim, cobrado os nossos camaradas para que a gente possa ter essa visão. Eu já estou encerrando já aqui a live, o 082 Podcast. E aí, eu queria, se for coisa rápida, Zeno, foi ser um maior prazer de subir, meu velho. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para não ficar nessa coisa de que a esquerda não pode cobrar a própria esquerda. Pode cobrar, sim, o Leandro está certo. O cara que não estuda, ele não tem direito de estar debatendo aqui. As pessoas têm um medo. O cara não estuda, ele não tem direito de debater comigo. Ele não estudou. Ele não leu. Né? Esse cara não tem o direito de estar aqui. Eu tenho muito carinho por todos, mas o cara que faz questão de ficar o tempo todo ouvindo a Jovem Pan, que fica ouvindo o que o Eduardo Bolsonaro fala. O Eduardo Bolsonaro que fumou maconha com forfã. O Nicolas, que não sabe a diferença muitas vezes ali dos autores do social-construtivismo e do construtivismo. E é o presidente da Comissão de Educação. Então, assim, não, a gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Tem que parar com essa mania de não... Me permite uma parte? Uhum. Uma fala do Mao Tse-tung, que diz o seguinte: só fala quem estuda sobre o assunto. Uma frase do Mao: só pode falar quem estuda sobre o assunto. Quem não estuda sobre aquele assunto, cale-se.
Pois é, eu sou bem sincero. A esquerda tem muito isso de vamos ser democráticos. Gente, quando o Lula falou de democracia relativa, boa tarde, não, maravilhoso ter por aqui. Quando ele falou de democracia relativa, a democracia é uma relação, porque toda relação é uma divisão. O Túlio Gadelha não me representa como homem na parte da democracia. Assim como a Erika Hilton também não vai representar a população LGBT. Toda relatividade é uma divisão. A democracia é relativa, sim. Porque a mesma democracia que hoje teve que aceitar Lula porque ele teve peso nas urnas, foi a mesma democracia que negou juridicamente 58 pedidos de habeas corpus. Então a democracia ela é relativa. Ah, mas ele falou pesado com a Anísia Trindade. Desculpa, gente, quem está hoje o tempo todo aí num cargo público não tem a necessidade de estar recebendo flores, não. A gente tem que parar com isso. Eu vi ele falando pesado com a Anísia Trindade, mas eu não vi ele falando pesado, por exemplo. Eu não vi, se alguém me mostrar eu agradeço. Eu não vi ele falando pesado dizendo que a Patrícia Campos Melo deveria dar o furo. Não vi. Eu não vi ele falando, por exemplo, que basicamente, né? Ele teve algumas filhas e a última foi uma fraquejada. Eu não vi. Se alguém me disser, não, ele falou isso. Ele cometeu um erro horrível do ponto de vista da estética, que ele falou que as mulheres tinham o grelo duro. Do ponto de vista da estética, é pesado. Mas analise quando você fala muitas vezes o que significa grelo duro. Essa é grelo duro. É como alguém dizer, esse cara é cunhão roxo. Expressão típica do Nordeste. Expressão típica do Nordeste. O povo tem uma mania de ficar se doendo, mas eu não vi nenhum desses caras, ó. Restrição de idade, já tomei um flag. Bom, galera, eu vou fechar por aqui porque o Shrek na certa deve ter denunciado, ouviu que não queria, ficou chateado e acabou denunciando aqui a live por restrição de idade. Valeu. Valeu, bro. Obrigado, gente. Uma boa tarde para você, boa tarde, Leandro, boa tarde, Nai, boa tarde, galera. Democracia. Essa é a democracia da galera. Vê aqui, eu vou ver de quem foi a denúncia. Mas vem a denúncia aqui. Vem a denúncia aqui de restrição de idade pelo que eu estava falando. Olha aí a democracia que a direita prega. Então, ó, vou bloquear o Shrek logo porque ele é o único que está ativo aqui. E aí, essa é a democracia que vocês pregam. Opa, doutor Igor, tudo bom? O Igor tá aqui. Igor, o juiz que não é juiz, tudo bom? Tá fazendo o que aqui, Igor? Tchau também. Não, eu vou esperar mais um pouquinho. A minha restrição acho que não vai danificar minha conta, não. O Igor, esse cara é terrível. Sabe qual é o seu lugar, Igor? Seu lugar é praticamente junto com o Cavalo, com o Derli, com aquela galera. Aqui você não é bem-vindo, não. Um juiz que não sabe muitas vezes nada sobre direito, não tem nada que bater por aqui, não. Tá bom? Abraço. Gente, curte aí a live que eu tô com bastante medo que ela caia por conta disso. É melhor até por decisão fechar e isolar esse tipo de gente aqui. Tec na telinha aí. Pronto. Eu vou isolar esse câncer aqui que é o Igor. Né? Tem nome ucraniano e apoia essa galera lá do leste europeu. Então, assim, é muito triste falar sobre isso. Galera, eu vou fechar porque realmente eu acabei de tomar outra flag aqui e houve uma denúncia, sim, de restrição de idade pela palavra que eu acabei de utilizar quando o Lula se referiu a isso. Essa é a democracia que a galera da direita usa e fica reclamando. Então, se você é a favor disso e defender o 8 de janeiro, você tem mais é que se fuder mesmo. Valeu. Tchau.